Se você está curioso, é estudante de economia ou simplesmente quer aprender mais sobre as economias africanas e quando lê algum livro ou artigo sobre o assunto, entende com dificuldades ou o vê como um assunto muito restrito aos economistas devido sobretudo ao uso de termos e conceitos muito técnicos, eu me propus a tarefa de lhe ajudar, uma vez que também me encontro nessa trajetória. Vamos juntos aprender sobre a economia moçambicana e tirar algumas lições. Nosso objetivo é melhorar as nossas vidas. E numa época como esta, informar-se sobre os mais diversos assuntos que agitam a nossa existência é fundamental, uma vez que conhecer nos garante os pressupostos para a transformação. Eu sou José Mungwambi e você está no Espaço Africano. Caso esteja interessado em ler diretamente a fonte na qual extraí esse conhecimento, ou mesmo o texto que acompanhou este vídeo, comenta aí embaixo. Não te esqueças de curtir e subscrever-se se você ainda não for um inscrito do canal. Vamos! Segundo o economista moçambicano Carlos Nuno Castelo Branco, de 1950 até a atualidade, a economia moçambicana é caracterizada por uma tentativa de expandir o capitalismo interno, isto é, pela necessidade de tornar a economia autossuficiente. E para esse objetivo, numa primeira fase, ela será caracterizada por depender de capital para se expandir, uma vez que o principal fator para a economia crescer e se expandir é a sua capacidade de exportar e o que ela ganha através dessas exportações. Logo, a sua capacidade de exportar será determinada pela sua capacidade de importar, isto é, a sua capacidade de exportar vai depender do capital disponível para dar início a um processo produtivo que, a longo prazo, deverá deixar a economia do país mais relaxada e, em grande medida, autossuficiente. Ou seja, a longo prazo, as exportações devem superar as importações para evitar um desequilíbrio entre a importação, bens de produção e bens de consumo, e a exportação, que tem sofrido com variações dos preços no mercado internacional, evitando consequentemente uma possível crise e estagnação da economia. Acontece que a capacidade produtiva de Moçambique acaba que se limitando na produção e exportação de commodities, bens de primeira necessidade que geralmente não demandam muito processamento ou mesmo sem nenhum processamento. E visto que esses produtos sofrem constantemente variação dos preços e a economia é dependente deles para sobreviver a longo prazo, ela acaba se tornando vulnerável a choques, a crises e estagnações na base produtiva. Essa é a explicação que o economista traz no seu artigo, intitulado Crises Econômicas e Estruturas de Acumulação de Capital em Moçambique. Então, as crises que o país enfrentou entre 1950 a 1993 têm como base de explicação essa abordagem. A pergunta que pode imediatamente ser colocada é: que estratégias o governo de Moçambique vem adotando ao longo do tempo para conseguir expandir o capitalismo interno? Durante o auge do governo colonial, isto é, de 1950 até 1960, Moçambique, sob o colonialismo, adotou uma série de medidas que visavam alavancar a economia interna e a principal necessidade para tal efeito era o capital. Bem, vamos imaginar Moçambique como uma pequena família. O chefe de família entende que para a família Moçambique desenvolver, ela precisa crescer economicamente, isto é,
ter os seus próprios empreendimentos, suas próprias reservas em capital, entre outros aspectos, o que a longo prazo lhe garantirá a liberdade financeira. Por onde teria que começar? Naturalmente que teria que apresentar um plano de negócios a uma instituição financeira ou teria que pedir emprestado algum dinheiro ao seu padrinho para iniciar os seus negócios. Ou seja, teria que ir buscar o dinheiro em algum lugar externo, governado por uma outra entidade. O dinheiro seria usado na compra de bens de produção, isto é, maquinaria e outros bens necessários para montar uma base de produção. Então, estamos a dizer que a família Moçambique, com o capital inicial que conseguiria, seja do seu padrinho, seja do seu amigo ou mesmo de um banco, importaria bens de produção. Sendo o principal objetivo de Moçambique desenvolver a sua economia, ela seria muito dependente de bens de produção. Então, estamos a falar de uma economia que constantemente teria necessidade de capital para produzir. Mas afinal, a produção não consegue cobrir essa dependência? Não, porque o que Moçambique produz são commodities, produtos básicos não industrializados, e commodities sofrem constantes variações de preço nos mercados internacionais. Foi sempre esse o problema, mesmo após a independência. Veja, Moçambique adotou o PPI, Plano Prospectivo Indicativo, com o objetivo de corrigir as falhas do funcionamento da sua economia, quando ainda estava sob a administração do governo colonial, e fracassou devido ao problema que mencionamos anteriormente. Infelizmente, Moçambique não pôde concretizar esse objetivo. Então, por que é que os principais atores da economia não percebem esse problema? Será que é um problema invisível? Será que não haviam outros estudos mais endógenos? Isto é, que não vinham do centro? Com o fracasso do projeto do governo pós-independência, especialistas e estudos feitos pelas instituições econômicas internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, apontaram como razões do fracasso econômico de 1980 a guerra civil, as calamidades naturais, a deterioração dos termos de troca internacionais das exportações relativamente às importações, erros de gestão econômica, isto é, centralização excessiva, demasiado Estado e déficit de mercado. E você? Já deve imaginar que tipo de solução geralmente esses estudos apontam. É isso mesmo, numa palavra, o neoliberalismo. Então entramos na fase das privatizações. Caso tenha gostado do conteúdo e espera ver mais conteúdos desta natureza, subscreva-se no canal, deixe o seu like e comenta. Eu sou José Munguambi e foi um prazer organizar este vídeo. Lembre-se, a liberdade começa quando entendemos o nosso espaço sociopolítico e histórico-cultural. Até breve.